Eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões, exercícios e para casas devem ser feitos tendo como base aqui as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então ao nosso ensino da disciplina de produção de textos e vamos pegar então o livro, o caderno e a bolsinha. Vamos lá? Faremos primeiro, a correção do para casa, que eu deixei na última aula. A última aula eu deixei para vocês fazerem a página 132 e 137. Então, uma leitura e um exercício. Primeiramente, vamos ler o texto juntos, tá? Segundo passo. Em casa, como é a relação com a sua mãe ou com a pessoa que cuida de você? Ela faz muitas perguntas? Dá ordens? Ensina e aconselha? E você, o que faz? Concorda? Discorda? Também faz muitas perguntas? O que você acha dessa situação? Leia o trecho de mais uma crônica literária, agora de Fernando Sabino. Essa crônica se chama Menino. Vamos ler. Leiam, por favor, no livro de vocês, tá? Que aqui na videoaula vai agredir um pouco o olho de vocês, tá? E também vai ficar um pouco menorzinha a letra. Então assistam, leiam aí do livro de vocês. Menino, vem pra dentro, olho sereno, vai lavar essa mão, já escovou os dentes? Toma a bênção ao seu pai, já pra cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia? Toma modos, hoje você fica sem sobremesa. Onde é que você estava? Agora chega, menino, tenha santa paciência. Avise seu pai que o jantar está na mesa. Você prometeu, tem de cumprir. O que é que você vai ser quando crescer? Não, chega, você já repetiu 2 vezes. Por que você está quieto aí? Alguma você está tramando. Não anda descalço, já disse. Vai calçar o sapato. Já tomou o remédio? Tem de comer tudo. Você acaba virando um palito. Quantas vezes já te disse para não mexer aqui? Esse barulho, menino. Seu pai está dormindo. Para com essa correria dentro de casa. Vai brincar lá fora. Você vai acabar caindo daí. Pede licença a seu pai primeiro. Isso é maneira de responder a sua irmã? Se não fizer, fica de castigo. Segura o garfo direito. Põe a camisa para dentro da calça. Fica perguntando. Tudo você quer saber. Isso é conversa de gente grande. Depois eu te dou. Depois eu deixo. Depois eu te levo. Depois eu conto. Depois. Sorvete não pode. Você tá resfriado. Não sei como você tem coragem de fazer assim com a sua mãe. Se você comer agora, depois não janta. Assim você se machuca. Ganhou agora mesmo e já acabou de quebrar. Que é que você vai querer no dia dos seus anos? Agora não, que eu tenho que fazer. Não fica triste não, depois mamãe te dá outro. Você teve saudades de mim? Vou contar só mais uma, que está na hora de dormir. Agora dorme, filhinho, dá um beijinho aqui. Papai do céu te abençoe. Esse menino, meu Deus. Então, Fernando Tavares Sabino, ele nasceu em Belo Horizonte, E aprendeu a ler com a mãe e tornou-se, desde então, um leitor apaixonado. Mais de uma vez chegou em casa com um galo na testa por haver batido com a cabeça em um poste ao caminhar com o livro aberto pelas ruas. Já aconteceu comigo. Com 12 anos, tornou-se locutor de um programa infantil. Participou de concursos literários e obteve seguidos prêmios. Seus textos foram publicados em revistas, jornais e livros. Viajou pelo mundo e escreveu crônicas, contos, romances, peça teatral e roteiros de filmes. 1. Então vamos corrigir o para casa. Nessa crônica, quem são os interlocutores? Ou seja, quem está falando e com quem está falando, Interlocutor é quem escuta e locutor é quem fala. Então, os interlocutores são uma mãe e um filho. Uma mãe imaginária, generalizada, não é uma mãe específica, está se dirigindo a um filho, que também é imaginário, Nós não sabemos exatamente quem é esse personagem. E nós podemos justificar isso por algumas passagens, como não fica triste não, depois a mamãe te dá outro. Agora dorme, filhinho, e entre outras. Então, esses personagens, eles não têm nome, Eles são uma mãe e um filho, na intenção de representar todas as mães e todos os filhos e filhas. Número 2. Que tipo de frase predomina na crônica? Por quê? As frases imperativas. Esse tipo de frase é empregado pela mãe
para dar ordens, fazer pedidos, etc. Exemplos: menino, vem para dentro, olho sereno, vai lavar essa mão, dá um beijo aqui. Como que a gente sabe que uma frase está no imperativo? Pelo verbo, né? Então, o verbo está no imperativo, ele é uma ordem. Vem, olha, vai, dá, né? São todos imperativos. Número 3. Que características da mãe são reveladas pelas falas reproduzidas a seguir? A. Você teve saudades de mim? Então, nós temos aí que ela é carinhosa, né? Você teve saudades de mim? Essa normalmente é uma pergunta de uma mãe que é muito carinhosa com os filhos. Já para a cama, mostra que ela é rigorosa com os horários, com a rotina. Toda criança tem hora de dormir, então já para a cama. E segura o garfo direito é que ela é exigente. Você não pode comer de qualquer jeito, você tem que comer da maneira correta. Então ela é uma mãe carinhosa, exigente e rigorosa. O tipo melhor de mãe. 4. Explique no caderno a intenção das falas da mãe reproduzidas a seguir. A. Menino, vem pra dentro, olho sereno. Vai lavar essa mão. Já escovou os dentes? Já tomou o remédio? Tem de comer tudo, você acaba virando um palito. Sorvete não pode, você está resfriado. Então, nessas falas, a mãe dá ordens, orientações, faz perguntas e estabelece proibições a respeito da saúde do filho. Letra B, né? Outras frases. Não anda descalço, já disse. Vai calçar o sapato. Põe a camisa para dentro da calça. Então, essas falas, a mãe dá ordens, orientações e faz uma reclamação a respeito da aparência do filho, né? Por exemplo, se arrume melhor, você está andando muito desleixado. Não deixa essa calça e essa blusa de qualquer jeito. Arruma, anda direitinho. 5. O que a mãe quis dizer com: o que é que você vai querer no dia dos seus anos? Ela quer saber o que ele quer ganhar de presente no aniversário dele, né? Número 6. Em sua opinião, as mães de hoje falam as mesmas coisas que a mãe retratada na crônica? Por quê? Essa é uma resposta pessoal. Então, vocês pensem, né? Pensem sobre a mãe de vocês, as mães que vocês conhecem e percebam se elas são parecidas, né, nas falas com as mães dessa crônica. As mães costumam falar a mesma coisa ou não? As mães mais jovens, elas tendem a falar da mesma maneira? A minha mãe falava tudo aquilo ali e fala até hoje. Ela é nitidamente uma mãe como essa da crônica. E a mãe de vocês, como ela é? Ela se parece com essa mãe do texto? Número 7. Quando estamos conversando, nem sempre precisamos dizer tudo, pois a pessoa que está nos ouvindo, nosso interlocutor, é capaz de entender do que estamos falando. Baseando-se na crônica lida, complete as frases a seguir com o que você acha que a mãe falou para o filho. Se não fizer, fica de castigo. Eu vou colocar aqui, né, umas sugestões para vocês. Se tiverem colocado outra coisa, não tem problema, desde que faça sentido, tá, meninos? Colocando e fazendo sentido, tá tudo bem. Então, se não fizer a lição de casa, fica de castigo. Se não fizer a lição de casa, fica de castigo. B, depois eu deixo. Outra sugestão. Depois eu deixo você brincar na casa do seu amigo, tá? Mas poderia ser, depois eu deixo você tomar sorvete. Depois eu deixo você passear. Letra C. Ganhou agora mesmo e acabou de quebrar. Então, ganhou o brinquedo agora mesmo e acabou de quebrar. Mas eu poderia colocar, ganhou o abajur e acabou de quebrar. Ganhou o celular e acabou de quebrar. Vocês podem colocar aí o que vocês quiserem. Letra D. Você vai acabar caindo dessa janela. Você vai acabar caindo dessa cadeira. Você vai acabar caindo dessa cama. E várias outras. É só vocês escolherem qual vai ser a palavra que vocês vão completar. Letra E. Vou contar só mais uma, que está na hora de dormir. Vou contar só mais uma história. Vou contar só mais uma piada. Vou contar só mais uma anedota. E assim por diante. Eu acho que história, nesse caso, faz mais sentido, mas também cabem outras palavras. Número 8. O menino da crônica é filho único? Justifique sua resposta. Não, ele tem uma irmã, né? E dá para justificar por uma frase que está lá no texto, que é: isso é maneira de responder à sua irmã? Então a gente sabe que ele não é filho único por causa dessa pista, que é uma frase em que a mãe chama a atenção, né, desse filho porque ele está tratando mal a irmã, ele fez algo que a mãe não gostou.
9. Marque a opção que corresponde à estratégia usada pelo autor para escrever a crônica. Então, qual é a opção que corresponde à estratégia usada para escrever? Narrar uma história que retrata o cotidiano de uma mãe, convencer o leitor de que as tarefas maternas são difíceis, descrever atitudes comuns das crianças em fase de crescimento ou narrar por meio de frases a relação entre mães e filhos pequenos. É a letra D, né? Ela não narra a história do cotidiano de uma mãe. Na verdade, a gente tem muito pouco do cotidiano. Nós apenas temos uma ação e reação, onde a mãe fala, né, com a criança sobre o que está acontecendo, mas não necessariamente sabemos como está esse cotidiano. Ele também não tenta convencer os leitores de que a tarefa materna é difícil. A gente sabe que é, né? Mas na verdade esse texto ele não tem esse propósito. E ele também não descreve atitudes comuns das crianças em fase de crescimento. Ele somente nos mostra como essa criança está agindo. Mas por que não é em fase de crescimento? A gente não sabe qual a idade desse filho, né? Ele pode, inclusive, ser adolescente. A gente não tem como saber. E agora vamos ler junto o ponto de chegada. Você lê um trecho da crônica Menino, que retrata o cotidiano de uma mãe e seu filho. Reúna-se com um colega, infelizmente a gente não consegue, né? E escreva uma crônica com as frases que os filhos, né, que seriam aí da idade de vocês, mais costumam falar com a mãe, o pai ou os responsáveis no dia a dia, né? Então, enquanto a mãe fala, já falei pra você não ir assim, desce daí, a criança responde o quê? Já tô indo, mãe, daqui a pouco eu já vou pegar, eu já vou guardar, eu já vou lavar, não é? E os objetivos dessa produção é entreter o leitor e compor uma antologia de crônicas. Então, na verdade, vocês vão completar essa crônica. O Sabino escreveu o ponto de vista da mãe, vocês vão fazer o ponto de vista do filho. O planejamento, né? Observem como Fernando Sabino organizou a crônica e pensem nas frases que vocês mais falam com a mãe, o pai, os responsáveis no seu cotidiano. E aí, vocês teriam que responder essas questões abaixo. Não tem como a gente corrigir porque eram as questões pessoais, né? Que frases interrogativas vocês costumam usar para fazer perguntas às suas mães? Que frases imperativas empregam para fazer pedidos, por exemplo? Que frases declarativas ou exclamativas usam para fazer críticas e comentários? E que frases declarativas negativas vocês utilizam para negar uma ação, por exemplo? Então, uma frase interrogativa para fazer perguntas para as mães. Mãe, por que eu não posso ir? Uma frase imperativa para fazer pedido. Mãe, me dá um pouco de água. Que frase declarativa e exclamativa para fazer críticas e comentários. Mãe, essa comida está muito gostosa. Ou então, nossa mãe, esse suco ficou muito doce. E que frase declarativa negativa vocês utilizam para negar uma ação? Ah não, mãe, eu já arrumei a minha cama, não vou arrumar de novo. Ai, que feio, gente, não pode fazer isso, hein? Mas é só um exemplo. E aí vocês fizeram, né, o rascunho, que é com base nas frases anotadas, procurem dar uma sequência temporal e espacial ao texto, assim como Sabino fez. Por exemplo, as frases que vocês mais falam de manhã, à tarde e à noite, né? Então, sempre trazer essa história, né? Mostrar uma progressão. Lembre-se de que vocês devem pontuar o texto adequadamente, de acordo com o objetivo da fala. Pergunta, resposta, repreensão, concordância, desacordo, elogio, etc. E usar o espaço a seguir para fazer o rascunho. Então, vocês fariam o rascunho aqui, né? E logo depois fariam o exercício, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, o rascunho de vocês já está pronto, olha só. E aí fica bem mais fácil para fazer o texto final. Então, vamos repassar rapidamente a crônica, né? A crônica, agora que já corrigimos o para casa, vamos relembrar para vocês fazerem aí a produção no caderno de produção de textos. A crônica ela é um gênero textual curto, escrito sempre em prosa, e geralmente ele é vinculado em jornais, revistas e sites de notícias, tá? Ele é um texto curto, de vida curta, como a gente falou na última aula, porque os autores utilizam acontecimentos de uma época que talvez, né, daqui a 20 anos as pessoas nem ao menos vão entender, porque não viveram aquele momento. Então as crônicas elas podem ter, né, um prazo de validade. Isso impede que a gente leia essas crônicas? Na verdade, não. Nós lemos, por exemplo, na aula passada, uma crônica bem mais antiga, né? Então, isso realmente não impede.
Claro, nós teremos uma dificuldade maior, algumas palavras não vamos conhecer, mas nada vai impedir a gente de ler essas crônicas. E as características principais são narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, né? Nada de muitos personagens, um espaço reduzido e os temas relacionados com o cotidiano. Isso é muito importante. Falar do dia a dia, falar da vivência do dia a dia. E o para casa de vocês, então, é fazer a página 138, que é justamente pegar este rascunho que vocês fizeram e passar para o caderno de produção de texto. E aí vocês vão responder as perguntas que eu propus para vocês aqui no caderno. Então vocês vão fazer essa revisão, né, lá da página 138, fazer o texto final lá no caderno de produções de texto e aí vão responder essas questões no caderno. Se vocês quiserem colocar as perguntas, né, no caderno, eu acho ótimo. Se vocês não quiserem, coloquem o número do vídeo, o número a data de hoje, tá? E aí coloquem as respostas, para depois vocês também saberem onde estão as perguntas. Vocês vão responder para mim o que é prosa, o que é crônica, quais as principais características de uma crônica, citar duas crônicas e seus autores, se há somente um tipo de crônica e justificar, explicar o que é uma crônica literária em um texto, como podemos definir o que é complicação e o que é desfecho, o que é uma leitura dramatizada, explicar quem foi Carlos Drummond de Andrade, explicar quem foi Fernando Tavares Sabino, pesquisar o que é um conto e ilustrar a história que vocês escreveram lá no caderno de produção de texto na página 138. Então, de 1 a 12, vocês vão fazer esses exercícios no caderno, até mesmo a ilustração. Não se esqueçam de mandar uma foto para que eu possa ver a ilustração de vocês, tá bom? Todas essas respostas estão no livro e nas videoaulas que nós fizemos, né, até agora. Então, todas as respostas são bem tranquilas. A única que vocês vão fazer uma pesquisa pequenininha é a número 11, para pesquisar para a gente o que é conto, que é, na verdade, o nosso próximo tema, o tema da próxima aula, do próximo capítulo. Então, façam, por favor, né, as ilustrações, respondam as questões, passem o texto de produção de vocês para o caderno de produção de textos, porque ele estava só no rascunho, e não se esqueçam de me enviar todos os desenhos e as ilustrações que vocês fizerem, tá bom? Nos vemos na próxima aula para corrigirmos o para casa e começarmos a estudar um novo gênero literário, que é o conto. Nos vemos lá, tá bom? Até logo e lembrem-se, juntos no caminho certo.